A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido para todo sempre. Louvemos a Deus em podermos ter chegado até aqui, alcançado essa alegria. É para nós uma grande vitória estarmos de pé. Quantos estão sem forças? Quantos não sentem mais a presença do Senhor? Quantos não têm mais a alegria de louvar um hino, de se ajoelhar, de falar das riquezas e do poder sobrenatural de um Deus grande, de um Deus poderoso? Mas nós estamos aqui sendo grato a Deus por cada oportunidade nos concedida. Somos gratos a Deus porque sabemos de onde Ele nos tirou. E sabemos muito bem que o Senhor Ele tem se preocupado conosco nos mínimos detalhes. Tem estado conosco, louvado seja o nome do Senhor. Tem sustentado em nossas mãos. E tem permitido que o próprio adversário veja que Ele é na nossa vida. Que alegria teria se nós lutamos e não vencesse a guerra. Mas com Cristo vencemos. Porque quem está em Cristo é vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar neste momento com a igreja amada, a igreja santa, no livro de Atos dos Apóstolos. Eu queria que você convidasse um amigo, compartilhasse. Louvado seja o nome do Senhor. Permitisse que ganhasse uma grande dimensão essa mensagem. Permitisse que as pessoas fossem também privilegiadas pela mesma mensagem. E ao ocupar esse espaço, eu já fico aqui dando toda a atenção para que o Espírito Santo de Deus ele venha nos envolver. E o que me chama a atenção no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, e o versículo 1 em diante, é o que me chama a atenção, diz assim: Pedro e João subia junto ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha na porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Escuta só. Uma observação no verso 3 diz: E ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Olha que palavra com sabor, em um momento de escassez. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelo firmaram. Louvado seja o nome do Senhor. E saltou ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo andando, e saltando e louvando a Deus. Amados, eu queria fazer um retrospecto da vida desse cidadão que a Bíblia não menciona o seu nome, ela só menciona a sua deficiência. A Bíblia ela agora trata com dois servos do Senhor. A Bíblia agora apresenta dois servos de Deus, homens temente ao Senhor, homem que buscava a face do Senhor com sinceridade, homem que se inclinava diante de Deus. E muitas das vezes nós pensamos que nos inclinar diante de Deus é simplesmente vivermos uma vida constante de oração. O interessante é que você for fazer uma análise
do que é estar na presença de Deus, viver na presença de Deus. Não é obrigatoriamente você estar diretamente dentro de um templo. Não. Estar na presença de Deus é permitir que seja vós conduzido pelo Senhor todo o tempo, por onde quer que andares. Vejamos que no livro de Mateus, no capítulo 25 e o versículo de número 13, quando ele começa a trazer algo falando sobre aquelas 10 virgens que estavam no mesmo local, representando a igreja, a noiva do Cordeiro, no verso 13 ele diz, vigiai. Interessante que é nesse assunto que eu quero pautar e eu quero entrar, justamente para que nós sejamos fortalecidos. Porque para mim, a melhor ministração que existe até os dias de hoje é aquela que vem de encontro à minha necessidade, ao que eu estou em débito com o Senhor. Então a palavra de Deus, ela diz primeiro que vigiai e orais, para que não caias em tentação. Primeiramente nós vigiemos diante das situações ao qual é proposta todos os dias em nossa vida. E depois que nós vigiemos, aí sim, descemos na olaria do Senhor, nos revestindo com a oração. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que acontece era que esses dois homens tementes a Deus, tanto Pedro como João, eles se dirigiam dialogando, não falando de ministério e nem falando jamais de algo que só era do seu agrado. Mas aqueles homens, eles já iam cheios do Espírito Santo de Deus. Antes mesmo de entrar no templo, louvado seja o nome do Senhor, ele já se encontrava cheio da graça de Deus. Pessoas que andam fechando as brechas, pessoas que já andam compartilhando as coisas boas de Deus e andam com aquela alegria e contagia quem até se aproxima. Vejamos que ele não precisou de entrar na igreja para o milagre acontecer. A Bíblia vai dizer que este homem era coxo, louvado seja o nome do Senhor, e ele estava em uma das portas de destaque, uma das portas onde as autoridades entravam, a porta chamada Formosa. Era ali onde ele adquiria um bom lucro, era ali onde ele conseguia chamar a atenção de um bom número de pessoas para o auxiliar com ajuda. Era ali onde ele tirava o seu sustento. Ele usava a sua deficiência de nascença para verdadeiramente extrair daquilo ali. Talvez ele se preenchesse em todas as áreas, mas ele tinha um sonho no seu coração. Ele também já tinha ouvido falar de um Jesus que vinha mudando a forma de enxergar as coisas, de um Jesus que vinha transformando as pessoas, de um Jesus que tinha colocado um novo brilho no semblante das pessoas. Ele ouviu falar desse Jesus, mas ele ainda não tinha tido oportunidade. Mas chegou o dia, chegou o momento em que o Senhor, louvado seja o nome do nosso Rei, se aproxima através do ministério de João e de Pedro. E ele dá de garra com quem? De cara. Antes dos homens entrarem para se apresentar a Deus no altar, a Bíblia vai dizer que aquele homem, ele pede uma ajuda, um auxílio, um refúgio, um socorro, um grito de dor. Porque o que aquele homem anunciou foi pedindo uma esmola. Mas a alma daquele homem estava pedindo uma providência de Deus. E os homens fitam os olhos nele, porque os homens não viu a necessidade dele, mas viu a necessidade da alma dele. Viu o quanto aquele homem procurava sair daquela humilhação, do vale da humilhação. Todos os dias alguém tinha essa responsabilidade de colocar aquele homem logo ali, naquela porta formosa. E a coisa triste é ser dependente de pessoas que só querem extrair de nós. Colocava aquele homem ali. A Bíblia diz e fala neste momento em relação a este homem.
Um homem bem-sucedido. Um homem que teve um encontro de verdade com Jesus. E a Bíblia agora fala que João e Pedro é interrogado, é estacionado os pensamentos naquele homem. Foca-se toda a atenção agora de Pedro e de João justamente para aquele homem. E quando foca, eles escutam a alma gemendo, pedindo socorro. Mas aquele homem, ele pronuncia: dai-me uma esmola, dai-me um sustento. Mas a alma dizia: careço de uma mudança, careço de ser liberta, eu estou acorrentada aqui. Existem demônios que acorrentam muita gente. Existem coisas que só Deus tem explicação. Pedro e João fitam os olhos naquele homem e diz que não tinha ouro e não tinha prata. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, fica de pé. Anda com as tuas próprias pernas. Tu alcançaste a graça do Senhor. Tu estás, louvado seja o nome do Senhor, curado. Tu estás liberto deste cativeiro. Chegou liberdade para você. Louvado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção nesse texto sagrado é que aquele homem, ele estava bem sensível à voz do Espírito Santo. O que me chama a atenção nesse texto sagrado é que aquele homem jamais, ele permitiu que os rancores viessem entristecer seu coração. Aquele homem jamais, ele deixou de perseverar. Porque a Bíblia, ela trata-se de uma forma, de uma fé, que ele fez, louvado seja o nome do Senhor, valer a pena as palavras que foram pronunciadas ao seu respeito. E na mesma hora aquele homem tomou posse daquelas palavras proféticas, tanto de João quanto de Pedro, que aquele homem saltava de alegria. Aquele homem queria entrar naquele templo, não mais sendo conduzido por ninguém, amados. Ele queria andar com suas pernas, ele entrou saltando, glorificando, exaltando. Talvez vocês estejam aí e não estejam entendendo. Muitas das vezes nós precisamos tomar posse da vitória. E quando a palavra vem em nossa direção, nós temos que fazer que essa palavra tenha vida dentro de nós. Porque pregar para as pessoas é bom, é ótimo, é excelente. Louvar para as pessoas, para as multidões, é ótimo. Mas quando se trata de viver aquilo que nós estamos transmitindo, amado, parece que é uma coisa que não tem mais fim. E parece que a fé que nós pregamos para o povo viver desapareceu de perto da gente. Mas a experiência que o Senhor está tendo neste momento é comigo e com você. E eu tenho muita saudade, eu tenho muito desejo em meu coração, no profundo da minha alma, de ver esses sinais acontecendo. Mas mesmo que não seja no meu ministério, mas eu quero ver na sua vida e no seu ministério. O importante é eu ver a glória de Deus na tua vida. Eu não tenho ambição não, irmão. Eu quero ver a Deus te usando. Eu quero ver você cheio do Espírito Santo. Eu quero ver a Deus colocando, louvado seja o nome do Senhor, cântico novo nos teus lábios. Eu preciso ver o operar de Deus na sua vida. Eu preciso ver Deus fazendo em tua vida. Vejamos que Pedro e João fitam os olhos naquele homem e viu a excelência de Deus operando na vida daquele homem. Você pode dizer, foi um privilégio para Pedro e João ser usado. Maior felicidade foi para aquele homem concho. Aquele homem concho, ele consegue chamar a atenção, não foi de Pedro nem foi de João. Foi de Jesus que é quem faz. É Jesus quem transforma. O homem não tem poder algum. O homem é simplesmente pó e cinza, um canal. Então não tem para que eu estar me orgulhando. Eu estou torcendo por tua vitória.
falta aqui um cara que é torcedor pela tua vitória. Eu não desejo ruína na tua vida. Eu desejo as portas abertas, felicidade, saúde, paz. Eu desejo bênção no teu casamento, bênção para os teus filhos, bênção para os teus vizinhos, bênção para a tua cidade, para o teu povo. Eu desejo é que Deus brade no nosso país, trabalhando poderosamente, enriquecendo o coração de alegria dos homens e das mulheres. Sejam pessoas tementes, convictas, cheias do Espírito Santo, e que por onde passam, do jeito que Deus realizou o sinal no ministério de João e de Pedro, que seja na vossa vida. Vejamos que ele deu credibilidade. Ele deu credibilidade ao que ouviu. Então esse Jesus, ele já vinha sendo pregoado muitas vezes para aquele homem. Muitas vezes alguém falava, mas o interessante é que não era o dia dele. Mas ele foi, extraindo. Ele foi absorvendo as coisas boas. E quando nós absorvemos as coisas boas, nós também somos pessoas ótimas, excelentes, de caráter. Pessoas aptas a conviver com outras pessoas, sem olhar para as suas deficiências, sem olhar para as suas queixas. Fixamos nosso pensamento nos últimos dias, imaginando que o reino do céu é só nosso. Que é isso? O Senhor, ele manda sol para o ímpio, como também para o justo. O Senhor é Senhor de tudo. O Salmo 24:1 dá uma cacetada num bocado de religioso que pensa que Deus está se agradando. Ele diz que a terra e a plenitude e tudo que nela existe a Deus pertence. O macumbeiro, o espírito, o testemunho de Jeová, o homossexual, a lésbica, a prostituta, o drogado, tudo a Deus pertence. Se Deus quiser, Deus transforma. Bota isso na cabeça, rapaz. Vamos botar isso na cabeça. Quando esses homens iam se aproximando, eles não chegaram a entrar no templo. Não chegaram a entrar no templo para as coisas acontecer. Talvez você tenha chegado debilitado, sem força neste momento. Você entrou aí para pedir a Deus que te renove, tire esse cansaço físico. E o Senhor está te renovando por completo. Está sustentando em tuas mãos, te mostrando um patamar de vida totalmente diferente daquilo que você apresentou a Ele. E o Senhor não quer que você viva uma vida de mendigo. Ele não quer que você esteja dentro do templo, servindo a Ele, mas sem ver o agir, o operar dele na tua vida, não. Deus é Deus de providência. Eu não sei qual é a sua deficiência, eu não sei qual é o teu problema, o que você tem apresentado ao Senhor. Mas a ordem nesse momento é, te põe de pé. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz no verso 6 que disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então, com certeza, o evangelho outrora já tinha sido pregoado para aquele homem. E aquele homem, ele só esperava o momento certo. Aquele homem, ele não estava duvidando. Muitas vezes as pessoas lhe provocam, querendo lhe tirar da posição, pensando que Deus é só Deus e Senhor dele. E Deus, ele tem um costume lindo que eu acho maravilhoso em nosso Deus. É de pegar as coisas que não são para confundir as que são. O Senhor, ele tem um costume lindo de pegar as coisas loucas desse mundo para confundir as sãs. O nosso Senhor, ele é perito em fazer as coisas totalmente diferentes do que nós pensamos ou imaginamos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos várias passagens que vai falar de homens e mulheres que precisaram de ajuda, precisaram de um toque de Deus. Este homem estava na porta do templo a mendigar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele precisava não somente da palavra pronunciada, que Jesus Cristo de Nazaré era a solução, como também no verso 6 vai dizer que ele foi tomado pela mão. No verso 7 diz que ele tomado pela mão direita e levantou.
Pegou ele pela mão, o levantou. E ele sentiu-se firme e apoiado. E já não existia mais deficiência naquele homem. Sabe por quê? Muitas vezes nós não precisamos muito. Nós não queremos o teu dinheiro. Não queremos teu ouro. Não queremos tua prata. Que ela leve você para o juízo. Nós queremos somente que você permita-se ser usado por Deus. E libera a palavra que sustenta o homem até os dias de hoje. Em nome de Jesus Cristo. Esse sim sustenta qualquer um de pé. Levanta-te. Toma posse da tua vitória. Chega de lamentação. Você é o melhor de Deus na terra. As frustrações vieram. Teu barco balançou. Mas o Senhor jamais te abandonou. No meio dos desertos da vida. No meio das adversidades, das lutas. Verdadeiramente nós sabemos quem é e quem não é. Nas lutas, nas constantes lutas da vida, nós passamos a saber quem é e quem não é. Louvado seja o nome do Senhor que está do nosso lado. E eu digo a você sem medo de errar, o Espírito Santo jamais, louvado seja o nome do Senhor, ele vai habitar em um lugar onde não permitimos que ele habite. Quando abrimos o nosso coração, entregamos a nossa vida a Deus, deixamos de ter razão. Eu costumo dizer que crente não tem razão. Crente não tem razão. Todas as pessoas estão certas, menos você e eu que somos crentes. Se a gente topar em alguma coisa, a pessoa diz é crente. Se você tomar uma Coca-Cola, você tem que guardar o arroto, porque se você arrotar não pode, porque você é crente. Então eu costumo dizer que crente não tem razão. Mas a palavra é que nos justifica. O Senhor é o nosso representante. Louvado seja o nome do Senhor. E este homem agora ele recebe uma palavra profética. Recebe uma palavra celestial com muita ousadia, vindo da parte de Pedro e de João. Ele toma posse daquela palavra, mas ainda era pouco, ele precisava de uma confirmação, ele precisava agora de um auxílio do homem, ele estava inseguro, então o homem sustenta na mão dele e mostra para ele que ele podia se apoiar naquele braço. E quando o homem se apoia, ele sente os seus tornozelos indo para o lugar certo. Toma posse. Tudo que está fora do lugar vai para o seu lugar, para o seu devido lugar. Diga um amém aí para eu saber que você está entendendo essa mensagem. Diga que é com você que Deus está falando. Sinta privilegiado. Tome posse dessa vitória neste momento. Sinta-se alcançado por Deus. Às vezes você quer que Deus faça, Deus fala, Deus manda pessoas entregar algo para você e você duvida. Mostre que você está tomando posse dessa porção essa noite, nesse momento. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. E eu creio plenamente. Eu creio que o Senhor está mudando a história da minha história. Eu creio que Deus foi quem me sustentou nas minhas mãos. Eu creio que o Senhor está no começo, no meio e no fim. Eu creio que essa luta está chegando ao fim. Eu creio que eu vou deixar de ser mendigo. Eu creio que eu vou deixar de ser mal visto. Eu creio que eu vou deixar de ser mal compreendido. Sabe por quê? Porque o Senhor está no controle da situação. Deus sabe aonde é tua dor. Deus sabe das tuas lamentações. Quantas vezes tu quer transmitir alegria, abre o semblante e ri, mas por dentro está aquela mágoa, sem força. Muitas das vezes querendo renunciar, mas sem força para ter liberdade de adorar, de exaltar, de bendizer. E nesta noite maravilhosa, Deus marcou esse encontro comigo e contigo, dizendo: eu não abro mão de você. O inferno quis fazer bagunça em tua vida, quis fazer ciranda em tua vida, que destruir teu casamento, destruir teus filhos, destruir teu... Aleluia! Mas eu coloquei minhas mãos e cheguei primeiro. Imaginemos, muitas vezes chegamos na porta do templo, mas nossa deficiência é tão grande que a dor não permite que entremos. Entremos como, pastor? Como adorador. É muita preocupação. Eu não consigo mais focar.
Mas sabemos que vai vir. E de um momento para outro, Deus ele pode resolver te abençoar. Não sai da posição, fica naquele lugar. Mesmo que ninguém te enxergue, Deus está te vendo. Mesmo que ninguém conte com você, Deus conta com você. Aleluia! Porque Ele faz tremer a terra, para sol, muda os tempos, mas dá vitória. Deus quando resolve dar vitória, Deus quando resolve trazer mudança, Deus ele cria uma situação tão linda, que mesmo que nós, louvado seja o nome do Senhor, não merecemos, mesmo que nós sejamos infiel, ele diz, eu sou fiel contigo, eu sou fiel para cumprir, eu vou rasgar o protocolo, eu vou fazer na tua vida, eu vou te erguer, eu vou te mostrar que eu sou grande, fiel e poderoso, para você entender que desde que tu colocou tuas súplicas diante do meu altar, jamais eu vou revogar nenhuma palavra da que tu me falasse, daquele segredo que tu me contasse, daquela história que tu me apresentasse, querendo um alcance vindo da minha parte em tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio. Sabe por que eu creio? Porque a minha Bíblia é igual à sua Bíblia. O meu Deus é o mesmo Deus seu. Deus ele não é mais para mim do que para você, não. Ele olha para a terra e vê uma terra nivelada, bem niveladazinha. Todo mundo é igual para o Senhor. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2, que era levado um homem concho de nascença. Um homem ao qual ele não tinha força, não tinha estabilidade, não tinha nenhuma, louvado seja o nome do Senhor, expectativa nem esperança. Sabe de quê? De conquistar, de ter resposta. Este homem estava ali sofrendo. Mas chegou 4 pessoas de bom coração. Deus ainda tem servos e servas de Deus na terra. Pessoas que é aptas, levantada por Deus. E você sabe o que é ser levantado por Deus? Muitas das vezes as pessoas pensam que uma pessoa que é levantada por Deus é aquela que vai tacar a mão no bolso e tome. É não. Levantada por Deus é aquela, irmão, que vê teu sofrimento. E que ela faz questão de abrir uma campanha de madrugada, em um matutino. Ela é capaz, amada, ela é preparada por Deus, ela se inclina diante de Deus. E diz, olha Senhor, muda a história dele, muda a história dela. Essa luta está sofrendo demais. Essa pessoa ela está debilitada. É muito sofrimento. A Bíblia vai dizer que aqueles 4 homens, ele olha para aquele homem ali que estava com aquela deficiência em uma maca. E ele sabia que Jesus estava em casa, em Cafarnaum. Ele sabia que uma grande multidão estava ali. Não era dificultando a entrada daquele homem na casa de Jesus em Cafarnaum, não. Era porque todo mundo quer receber de Jesus. Quem é que não quer? Você mesmo está aí porque você está recebendo de Jesus. E eu libero uma palavra profética para você. Eu libero uma palavra profética para você. Em nome de Jesus, toda maldição está sendo quebrada. Toda maldição está sendo quebrada na tua vida. Toda oração contrária está sendo destruída. Em nome de Jesus. Na tua vida. Filho e marido rebelde. Deus vai colocar o prumo e vai ter encontro. Te prepara. Te prepara para o agir de Deus. Te prepara porque o Senhor não te chamou para tu viver só lamentações de sofrimento. O Senhor te chamou para também tu colocar, louvado seja o nome do Senhor, certezas absolutas que Ele é contigo e dizer, Deus, poderosamente eu vi a mudança acontecer. Poderosamente eu vi, Senhor Deus, que o Senhor está. Louvado seja o nome do Senhor conosco. Aí a Bíblia vai dizer que aqueles 4 homens, olha que coisa linda, eles convencem aquela pessoa. E convencendo fica mais fácil. Quando você se convence que a sua luta tem um fim, que a sua luta tem sabor de vitória, é lindo, irmão, porque você atravessa a adversidade dizendo, vai ter um fim, vai ter um fim, vai ter um fim, porque o Todo-Poderoso se levantou do altar dele e disse, está chegando o fim dessa história, o Senhor está escrevendo uma coisa nova na minha vida, e olha para lá, ó, cabeça rachada, tu me mal assombrasse até hoje, tu tirasse meu sono, meu conforto, mas veio uma receita celestial muito forte, e Deus acabou de dizer para mim, que tu pegasse tua bagagem em nome do Filho dele, Jesus Cristo, e partisse, porque a deficiência foi destruída para a glória de Deus. 4 homens
4 pessoas. Olha só que coisa linda. 4 pessoas sem interesse material. 4 pessoas só com interesse de ver o inferno ser saqueado e o reino celestial ser lotado. Ainda existem essas pessoas. Pessoas que deixam, louvado seja o nome do Senhor, de buscar para si mesmo e vai buscar pelo próximo. Ainda existe, irmão, essas pessoas. E aqueles 4 moços, quando chega lá em Cafarnaum, que olha, a casa está lotada, Jesus está palestrando, tem gente nas portas, na janela, tem gente por todos os lados, está interditada e a passagem tinha que ser cumprida, porque ele estava levando um homem numa maca, num leite, e aí? E fala, e aí? Se fossem pessoas fracas, se fossem pessoas que não tivessem visão em Cristo, e aí? O que seria? O que aconteceria? Dizia, olha, não dá não. Jesus está aí em casa, mas está lotado. Muito lotado. Não vai dar para tu alcançar a tua bênção, não. Não vai dar, não. Entenda a mensagem, toma posse em nome de Jesus, ô crente. Esse negócio aí é para tu, crente. Toma posse aí, ó. Eles poderiam ter desanimado aquela pessoa, mas eles não desanimaram. Sabe o que foi que eles fizeram? Eles pegam uma escada. Eles veem o ângulo. Com certeza eles veem o ângulo. Ó, tu fica aqui. Fica deitadinho aqui, tá bom? Nós vamos procurar o ângulo que Jesus está. E eles vão como espião e observa. Só que não dava para passar com leito, não dava para passar com a maca porque estava superlotado a casa. Mas ele sabia aonde era que Jesus estava concentrado, o centro onde Jesus estava. Então é fácil, vamos lá. Estratégia de Deus, amado. Tem que ter estratégia de Deus, acabou-se, meu irmão. Quando chega o tempo, Deus dá estratégia. Aquele que parecia que estava na frente, que ia ser o primeiro, vai ser o último. Quem vai ser o primeiro é você que chegou por último, rapaz. Tem calma aí. Vê as estratégias de Deus aí surgindo. Aí a Bíblia vai tratar que estes homens pegam a escada, abre o telhado e desce, olha, a maca. E Jesus abençoa aquele homem. Que coisa linda. Jesus agora, ele vê tamanha fé. Mas para ter fé tem que ter atitude. Tem que tomar posição. Se aquele homem tivesse desanimado a turma, rapaz, não vai dar. Aquele homem investiu tudo ali. Ele poderia, na hora da descida, prejudicar-se mais ainda a sua deficiência. Mas ele queria estar perto de Jesus. Ele queria alcançar a sua resposta. E quando queremos nós estar perto do Senhor, alcançarmos nossa vitória, somos bem-sucedidos. Em todas as áreas da nossa vida, o Senhor tem nos confortado. Eu queria que você recheasse seu coração com essa palavra. Eu não queria que você ficasse triste aí. Eu queria que você se alegrasse e começasse a dar glória. E tem pessoas que precisam dessa palavra. Seu amigo, marca teu amigo. Compartilha. É para a glória de Deus. É uma forma de evangelização. É uma forma de alcançarmos pessoas que estão debilitadas. Pessoas que muitas vezes têm usado até a ocupação do Facebook. Para quê? Para ver se fecha a tristeza, traz ânimo. E ela compartilha algo aqui, algo ali, se diverte, mas fica aquele vazio. E quando a gente busquemos ajudar as pessoas, somos refugiados com a resposta de Deus. O vento, quando ele soprou da residência de Jó, o vento ele deu nos 4 cantos da casa. Cercou o cerco, ficou fechado o cerco, escuta só. E no meio do vento ficou Jó. No meio do vento ficou Jó. E até quem era amigo se tornou adversário de Jó. Até quem era família ficou contra Jó. Agora, diante de tantas percas, diante de tantas coisas que Jó atravessou, ele quer se submeter a ser mais adorador ainda, porque ele reconhece quando fala com a mulher que tenta inflamar a fé dele, que tenta inflamar a confiança que ele tem em Deus,
Ela disse: tu estás quebrado, tu estás destruído, não te falta mais nada. Pega aquela corda ali, ó. Morre sem salvação. Amaldiçoa o teu Deus e depois tu morre. Jó, ele compreende a dor daquela sua esposa. Jó, ele tinha base. Ele era alicerçado. E as declarações que ele fez para aquela mulher foi simplificando, dizendo a ela a origem de tudo. Dizendo: a minha origem é essa, a minha natureza foi essa. Eu não nasci tendo as coisas. Nu, eu vim do ventre da minha mãe. E nu eu retornarei para lá. Tudo que eu consegui tinha dono, era de Deus. Deus, Ele deu, cobrou. Ele recolheu. Mas bendito é o nome do Senhor. E agora ele tem um consolador perto dele. Vem uma enfermidade, caroços terríveis, aquele nojo, aquela caatinga em sua pele, em seu corpo. Jó, ele pega um caco de telha, a única coisa que ficou para ser um consolador para ele. E arranhava aqueles ferimentos que agitava o sangue, que coçava. Seus companheiros visita ele, jejuma, paga preço com ele, mas os céus estavam fechados, porque Deus precisava apresentar para o nosso adversário que o homem é forte o suficiente para aguentar a luta. O homem é forte o suficiente para aguentar as provas, desde que ele esteja alicerçado em Cristo, desde que ele seja temente a Deus. Aí sim Deus mostra para o nosso adversário: está vendo o meu servo Jó? Do mesmo jeito ele diz: está vendo você? Meu servo Ana, meu servo Elaine, meu servo Joseane, meu servo Jaconias. E vai dizendo o nome. Está vendo? Íntegro, temente a Deus, reto, pessoa que se desvia do mal. Olha que coisa linda. O Senhor, Ele próprio Deus, dá testemunho de você. Deus dando testemunho de um homem. Olha que coisa linda. Para um pouquinho aí. Para um pouquinho aí e vê como tu és favorecido por Deus. Deus para tudo para dar testemunho de você. Não adianta. Você vai chegar até o fim. Entendemos que tudo circulou só para destruir. Tudo, os ventos, as dores, os pensamentos psicológicos, emocional, as blasfêmias que foram lançadas, Jó escutando, vinha de uma parte, vinha do outro. Agora, Jó se encontra em um laço que não lhe favorecia, se encontra em uma posição ao qual nunca ele tinha passado antes, mas ele permaneceu fiel. Mas faltava ainda Jó achar um caminho. Faltava ainda Jó encontrar uma saída. Porque tudo que tem um começo tem um meio, mas também tem um fim. O que foi perca na tua vida, aquilo que foi tirado, haverá uma restituição dobrada. Porque um grande preço está sendo pago. E Deus vai honrar. Vai honrar cada passo que você tem dado. Deus, ele vai mostrar para aqueles que te desafiaram, para aqueles que imaginou que você estava morto, que você não conseguiria mais se levantar. Deus vai mostrar, louvado seja o nome do Senhor que é contigo. Deus é fiel. Ele jamais vai abrir mão do servo seu. Você é escolhida por Deus. Você é comprometida pelo próprio Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que faltava algo para se encaixar. Ministerialmente falando, você pode dizer, depois desse sofrimento todinho, pastor, ainda faltava algo? Sim, faltava. Faltava Jó colocar em ordem seu círculo de amizade. Ele precisava abençoar aqueles que o amaldiçoaram. Ele precisava, louvado seja o nome do Senhor, orar pelos seus amigos, pelas aquelas pessoas que chegaram e depois foram afrontando. E a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro.
Deus muda a história. Deus foi multiplicando, repondo, restituindo, colocando o que estava fora do lugar, no lugar. E dessa vez agora, como um cordão de duas dobras, tudo foi dobrado na vida de Jó. Tudo foi com mais força. Quando Deus ele quer aperfeiçoar alguém, quando Deus ele tem preparado um remanto grande para que você vá administrar, te preparas porque muita gente vai ficar sem compreender. Te prepara porque muitos Sambalate, Tobias não vão querer mais ver os muros de Jerusalém edificados. Te prepara porque existe providência de Deus vindo em tua direção. Existem coisas que Deus tem se preocupado muito para fazer por você. Existe um rumo de Deus, uma identidade de Deus que foi apresentado para você neste momento, para que você, se possível, vê ou crê, você compartilhe e veja o que você pode extrair dessa saudação, desses minutos que você passou escutando a palavra de Deus. Você tenta, de todas as formas, buscar força e não tem conseguido. Você tem tentado. Às vezes você chega no seu canto e não tem nem palavras. E quando se ajoelha já dá vontade de ficar de pé, porque grande tem sido e doloroso o sofrimento. E Jesus ele tem te visto. Ele tem recolhido as tuas lágrimas. Ele tem visto esse teu sustento. Mas o Senhor ele tem visto também a tua fidelidade diante da luta. E você pode estar analisando agora aí quantas fraquezas eu tenho, mas Deus está vendo, está assim. O Senhor ele conhece, o Senhor ele sabe até onde você pode ir, o peso que você pode conduzir. Toda luta que teve o começo, ela vai ter que ter o fim. Não abra mão daquilo que Deus preparou para você. Não abra mão. Não abra mão desse seu sorriso lindo que contagia as pessoas. Você talvez esteja imaginando que você é forte o suficiente para suportar. Mas Deus é tão lindo na tua vida que Ele colocou até um riso, um semblante de paz, de uma transmissão de luz que você mesmo fica sem entender. Diante de tanta luta, você conseguir atravessar dessa forma. Você é o melhor de Deus na terra. Você é o melhor do Senhor Jesus. Creia tão somente que Deus é providência. Creia tão somente que jamais Ele vai te abandonar. Pensas tu que estás só? Quando tu parasse no teu canto dizendo, Senhor, será que eu estou certo? Será que me abandonaste? Não estás me vendo? O Senhor está dizendo, no momento que tu pensasse que estava só, tu nem andando estava mais, pois eu tenho te conduzido em meus braços. Tenho te levado. Porque ai de tu, se não for eu que esteja te conduzindo. Ai de tu, não suportaria. E quantos livramentos tenho eu dado, não só a tu, como aos teus. Porque fiz eu promessa, e eu não sou homem para andar com mentira. E muito menos filho do próprio homem, para desistir de você. Não vou me arrepender. Te peguei pela mão e não vou te soltar. São palavras proféticas do coração de Deus para o teu coração. Tome posse. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram esses minutos suportando a minha pessoa. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo vos fortaleça. Que a paz do Senhor esteja convosco.